Oi pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo breve aqui com vocês para a gente explicar um pouco a atividade de História do Brasil, da colônia ao Império, a atividade 2 da semana 10. Tá? Eu acho que ficou algumas dúvidas e ela merece um pouquinho de esclarecimento aqui, então vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? A atividade é sobre o processo de proclamação da independência do Brasil. Tá? Eu sei que é uma atividade um pouco extensa, acho que é a mais extensa da disciplina, são muitas questões que a gente vai responder. E por que eu coloquei assim? Primeiro, para que vocês tivessem um guia de todo o conteúdo que tem que ter nas suas respostas. Ou seja, toda vez que você for abordar o tema da proclamação da República, você sabe, com base nas perguntas e nas respostas que você teve que criar agora, o que deve ter dentro do seu plano de aula. E aí, pensando um pouco nisso, por que eu chamo isso de plano de aula? Tá? Tem muitos jeitos de você fazer um plano de aula, porque ele tem o objetivo da aula, os conteúdos, os métodos que eu estou utilizando, as formas de avaliação, o tempo de aula, mas dentro disso tudo ainda tem as propostas pedagógicas de cada escola. Então é claro que a gente não vai fazer um plano de aula completo, porque isso tem que levar em conta a realidade da escola na qual ele está inserido, e esse exercício que a gente está fazendo é teórico. Então, muito foco no conteúdo e menos foco nessa outra parte. Então, o que vocês têm que me entregar é as respostas das questões que eu fiz. Não tem nada além disso. Fazendo as respostas, você automaticamente está fazendo o que eu estou chamando aqui de plano de aula, tá? A gente está abordando um universo de 3 aulas distintas. A primeira aula são os antecedentes da independência, tá? E isso tem 5 questões. A última questão sempre vai se repetir, mas vamos lá. Por que os portugueses vieram para o Brasil no início do século XIX? Como aconteceu a viagem? O que foi a abertura dos portos? Então, tem aí um ponto que sempre está colocado nos livros didáticos, né? Como a abertura dos portos significou, de fato, o fim do sistema colonial. De fato, foi isso, né? Esse comércio estava acontecendo antes, continua acontecendo depois, o que ela significa, quem toma vantagem no momento da abertura dos portos, o papel da Inglaterra nesse contexto, tá? Isso que eu quero dizer. Depois relacionar a queda de Napoleão, as cortes de Lisboa com a energia para trazer de volta Dom João VI para Portugal. E por fim eu estou perguntando dos recursos didáticos, dos materiais didáticos. Putz, tem até uma novela aí que eu acho que está começando falando sobre isso, não tem? Tem filmes que falam sobre isso, tem muitos livros. Eu lembro que quando eu estava terminando a universidade, falava-se muito sobre a vinda da corte, até o meu trabalho de conclusão de curso acabou sendo sobre isso, de tanto que se falava nesse evento. Tá? Na segunda aula, a independência do Brasil em 1822, é que eu estou tomando alguns fatos muito consolidados da nossa historiografia. O chamado Dia do Fico, o papel do Zé Bonifácio, o papel do Gonçalves Ledo, que é um pouco menos falado, o fato histórico da proclamação da República, quer dizer, a formação do 7 de setembro, o que foi isso, a coroação de Dom Pedro I em dezembro daquele ano, e por fim, de novo, os recursos didáticos que você planejou usar, livro, slide, você pode repetir essa resposta se você estiver usando o mesmo livro, enfim. E em terceiro ponto, as reflexões sobre a independência, o que significou na prática a independência ter sido feita por portugueses. Né? Então o Brasil torna-se independente de Portugal, mas o rei do Brasil é português ainda. O que isso significa? Né? Como é que emerge uma figura de brasileiros dentro desse contexto de um país independente, mas ainda filho de Portugal? Depois, as mudanças que ocorreram no Brasil em função dele ser efetivamente um país independente. Aqui eu estou perguntando das instituições que se desenvolvem no Brasil a partir de 1822. Vocês pensarem um pouco nisso. Depois, havia um projeto de nação subjacente ao processo de independência do Brasil? Aqui tem uma longa discussão. Eu, particularmente, vou dizer, eu acredito que não há ali um projeto de nação efetivo. Pode ter na cabeça de um ou outro. Não tem um projeto de nação na cabeça das pessoas que estão começando a fazer a nação ali. Vai ter na metade do século XIX? Com certeza, né? Eu acho que isso é um fruto que vai se construindo, que vai se desenvolvendo, que vai se amadurecendo ao longo do Império, né? Então, não havia ainda no fim do período colonial. Depois, o que significou a independência para as pessoas feitas escravas no Brasil independente? A gente não pode esquecer que o Brasil se torna independente com a escravidão.
Então é uma independência, mas não é independência para todo mundo, né? Aqui a gente pode fazer um paralelo lá com a revolta na ilha de Santo Domingo, na ilha do Haiti hoje, né? A gente faz uma revolução para que tudo seja liberado, menos os escravos, né? Então, que tipo de independência está sendo construída? Com que alicerce? Isso responde um pouco ao projeto de nação, tá? Não tem um projeto de nação escravista aqui sendo desenvolvido. Vai ter, né? Inclusive com o Partido Conservador. Depois, quais recursos didáticos você está tentando usar? Essa atividade ela faz sentido agora, inclusive por causa do tipo de textos que vocês estão começando a ler no material didático de História do Brasil 2, que é o que embaseia essa aula. A gente está abandonando um pouco a parte mais cultural da história, que foi a tônica de História do Brasil 1, foi as leituras que a gente fez até a semana, enfim, retrasada, e agora a gente faz umas leituras um pouco mais políticas, porque tem que ser assim para a gente pensar, inclusive, o projeto de nação, que país é esse que está nascendo, algumas ideias fortes que a gente tem que saber como existiram. Independência do Brasil, a ideia de brasileiro, o que constitui esse brasileiro, onde ele mora, né? Quais cidades estão se desenvolvendo nesse momento e por quê. Então, tudo isso vai ser pensado. Para dar conta disso, vamos ampliar o prazo de entrega dessa atividade até 24 de abril. Então fiquem à vontade, tem um pouquinho mais de tempo, hoje é 4, então a gente tem aí 20 dias a contar da publicação desse vídeo e um pouco mais até. Se quem precisar de texto, de tempo, me escreve e a gente vai conversando caso a caso, tá? Vou pedir um favor para vocês, enviem a atividade de vocês em PDF. Quando você for salvar, faz no Word normal, quando for salvar, clica lá em salvar como PDF, se puder, quem conseguir, me manda uma cópia assim, porque facilita a leitura e a gente garante que ninguém altera seu texto, né? O texto que você mandou em PDF, ele é inalterável, eu só vou poder ler, eu não posso alterar também, tá? Isso é bom para mim e bom para vocês. Por fim, alguns alunos me perguntaram sobre a prática. A atividade tem prática? Não tem? Acontece que eu planejei essa atividade em comum para todo mundo. Então, quem tem prática, quem não tem prática, faz a mesma atividade. A diferença é que para quem tem prática, a atividade vale nota e vale hora. E para quem não tem, vale só nota, tá bom? Mas é uma atividade comum para todo mundo fazer. Qualquer dúvida, vai me colocando no correio. Se as dúvidas se avolumarem, se ela for comum para muita gente, eu faço um novo vídeo para a gente conversar um pouco sobre isso. De propósito, eu estou tentando escapar de falar muito dos conteúdos, porque vocês vão trabalhar ele agora. Mas se for preciso, eu faço um vídeo de balanço dessa atividade no final, comentando só o conteúdo. Combinado? Então, um grande abraço para vocês e um bom estudo.